Olá a todos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Senti no meu coração, vindo de Deus, de continuar aí falando sobre o casal terrorista, Acabe e Jezabel, que em seu tempo causaram mesmo terrorismo. Então vamos começar aqui fazendo a nossa leitura bíblica. Lembrando a vocês que vou contar a história de cada um individualmente. Então, a história de Acabe e Jezabel vão ser 2 em 1. Preste atenção, vamos lá fazer a leitura bíblica. 1 de Reis, capítulo de número 18, versículo de 1 ao 3, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que de Judá, deixou ali o seu servo. É importante ressaltar aqui que existiu 2 Acabes. Primeiro, o Acabe, que foi o monarca, o 7º rei de Israel, que essa história está registrada no livro de Reis, no Antigo Testamento, e também existiu o falso profeta Acabe, que foi denunciado por Jeremias e deportado para a Babilônia. Então é importante que nós sabemos discernir aí esses 2 Acabes. A história de Acabe. Acabe era o filho de Orim, rei de Israel, e sucedeu seu pai no trono do Reino do Norte, se tornando o 7º entre os reis de Israel. A narrativa sobre a sua vida, Acabe descrito como um rei forte e influente politicamente, mas porém fraco e reprovado espiritualmente. Aqui já começa aí um cenário em que mostra como Acabe ele era fraco perante as coisas de Deus. Nessa questão Acabe falhou, mas em outra questão ele era um típico influente, né? Existem pessoas assim, com certeza você conhece aí alguns que de certa maneira são influentes. Eles se acham segundo o seu público lá, mas espiritualmente falando, é reprovado, pois não adoram ao Deus vivo de Israel. O rei Acabe reinou por volta de 21 a 22 anos, entre 884 e 853, antes de Cristo. No âmbito político, Acabe era respeitado tanto por seus aliados quanto por seus adversários. Todavia, no aspecto da fé, Acabe foi extremamente infeliz, deixando o sincretismo e o próprio paganismo ganhar força entre o povo de Deus ou os israelitas. O rei Acabe trabalhou para fortificar aí as cidades israelitas. Então aqui vai algumas leituras para você fazer. 1 de Reis 16, versículo 34 e 1 de Reis, versículo 22 e 39. Ele com certeza investiu na melhoria de Samaria, capital do Reino do Norte. O palácio do rei Acabe traduzia a imponência do seu reinado, sendo descrito como adornado de marfim. Você vai fazer essas leituras aqui. 1 de Reis 21, versículo 1 e livro de Amós, capítulo 3, versículo 15. Durante o reinado de Acabe, houve frequentes conflitos internacionais.
O rei Acabe lutou contra a Síria. No livro de 1 Reis, no capítulo 20, está escrito lá. Também lutou ao lado deles contra os assírios, na batalha de Carcar. E depois, aliado do Reino do Sul, Acabe, mais uma vez, fez uma guerra contra a Síria. Você vai ler 1 Reis, o versículo é o 22. Foi nessa última guerra que Acabe acabou morto. Na ocasião, o rei Acabe havia sido alertado por Micaías sobre o resultado desastroso dessa batalha. Amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, olha só o que este homem fez para ele, de certa maneira, fugir da sentença que já estava decretada para ele. Acabe resolveu entrar na guerra disfarçado. Olha só, ele tentou se disfarçar, mas não teve jeito para ele correr. Não tem ponto de correr não, de Deus ninguém se corre não. Não adianta se esconder debaixo da terra, não adianta se esconder debaixo do chão, debaixo da água, seja lá onde for. Deus acha sim, com certeza. Olha o que ele fez. Ele se disfarçou como um soldado normal. Porém, uma flecha lançada por acaso o feriu mortalmente. Como vemos, Acabe foi morto com uma flecha. Só que, após ele ser morto, se cumpriu a profecia dita pelo profeta Elias. Eu até citei isso em outro vídeo que eu falei sobre Nabote. E olha só, na morte do rei Acabe se cumpriu exatamente a profecia dita pelo profeta Elias, de que os cães também lamberiam seu sangue. Leia aí 1 de Reis 22, versículo 38. Acabe, ele foi sepultado em Samaria e seu filho Acasias reinou seu lugar sobre Israel. Olha só como ele morreu, também foi triste, né? Uma flecha jogada assim, olha. Um soldado simplesmente pegou ali o arco e disse, vamos lá. Aí pegou a flecha e jogou. E a flecha foi certinha, Acabe, olha. Eita glória. Eu falo eita glória, sabe por quê? Porque quando Deus ele fala uma coisa, acontece. Eu sei que Acabe era um ser humano, sim. Mas Acabe escolheu o caminho errado. Então as nossas escolhas é que vão fazer nós pagarmos os preços, né? É que vai fazer nós pagarmos preço. De certa maneira. Então Acabe morreu dessa maneira, mas o seu sangue foi lambido pelos cães. E agora vamos para a parte que o rei Acabe casou-se com a Jezabel. No casamento com finalidade política, o rei Acabe se casou com Jezabel. Na ocasião, foi feita uma aliança com Etibaal, pai de Jezabel, o rei de Sidônicos. Você vai ler aí 1 de Reis 16:31. E tal aliança trouxe vantagens comerciais para Israel. Mas você pode perceber aqui que de alguma maneira esse pai aí de Jezabel deve ter conversado com ela, falado, olha, você vai casar com este homem e ele vai nos trazer benefícios de certa maneira. Então ela casou-se com ele por interesses políticos, por dinheiro, posições. E o primeiro conselho que eu tenho para te dar aqui nesse momento é para você não fazer esse tipo de coisa. Case-se por amor e não pelo dinheiro, porque fulano pode te dar uma vida melhor e assim vai. É um grande erro de alguém fazer uma coisa dessa, casar por causa de dinheiro. Onde é que está o amor? Quer dizer que vai ser feliz de uma forma e infeliz de outra? Porque quem ama vai ser feliz e vai conseguir conquistar todas as coisas junto com o parceiro, com a parceira. Mas no caso dela aqui, ela aceitou aí esse acordo de casamento. O grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs. A princesa aí dos Sidônicos, porque para mim ela não é princesa coisa nenhuma, tá? Ela era conhecida como princesa porque ela era filha desse rei aí, então eles consideravam ela assim. Jezabel trouxe para dentro de Israel a idolatria.
que fazia oposição à adoração ao Senhor. Então ele casou com uma mulher que não servia ao mesmo Deus que ele, e ela trouxe o paganismo, a oposição contra a adoração. Outro conselho para nós, para cada um de vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor, e para aqueles que servem ao Senhor: cuidado com quem você está fazendo aliança, com quem você está trazendo para dentro da sua casa. Cuidado com quem você está compartilhando os seus sonhos, porque nem todo mundo tem estrutura, nem todo mundo tem o mesmo coração que você, ou até mesmo adora o Deus que você adora. Porque as pessoas que não servem a Deus, elas não entendem por que nós adoramos a Deus. Por que nós adoramos? Porque Ele é o único Deus, é aquele que nos criou. Então, este conselho é para cada um de nós que estamos aqui ouvindo e se edificando essa palavra. Então, Jezabel acabou conseguindo envolver o marido a cultuar Baal Mercate, Azera, e se tornou um comum em Israel, contando até com um templo dedicado a Baal, em Samaria, que agregava numerosos sacerdotes. Posteriormente, Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os sem piedade, e os altares de Jeová foram derrubados. Nesse período, o profeta Elias precisou fugir, e Obadias, um ministro de Acabe, acabou conseguindo esconder os profetas, os 100 profetas. Você vai ler aí 1 de Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Então a influência pagã era tão grande em Israel que tal prática acabou ameaçando até mesmo Judá. O reino do sul, quando a filha do rei Acabe, Atalia, casou-se com Jeorão, filho do rei Josafá. Agora vamos para a parte do Acabe com o profeta Elias. O rei Acabe encontrou o ministério do profeta Elias, seu grande opositor. Por que Elias era opositor de Acabe? Porque Acabe estava praticando o que era contra a palavra do Senhor. Por isso que ele era chamado opositor. Mas no caso aqui, quem era opositor aqui era o Acabe, porque ele estava indo de contrário à vontade de Deus. Então Elias denunciava ativamente todas as suas práticas reprováveis. O caso da vinha de Nabote exemplifica perfeitamente o fracasso do rei Acabe em defender a lei e a justiça. Na ocasião em que a vinha de Nabote foi tomada de forma inescrupulosa, o profeta Elias profetizou sobre o declínio e o completo extermínio da casa de Acabe e sua dinastia. Você vai ler aqui essas passagens bíblicas. 1 de Reis 21, versículo 20 ao 24. Você vai ler 2 de Reis, capítulo 9, versículo 7 e o 26. A idolatria instalada durante o reinado do rei Acabe influenciou de alguma forma as gerações posteriores. Agora aqui fica uma reflexão para você. Você está sendo uma influência boa ou uma influência ruim para as pessoas? Um legado de honra ou um legado de desonra? As pessoas vão te conhecer por você ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ou uma pessoa que simplesmente desonrou o nome do Senhor de alguma maneira. Acabe deixou aí essa história de declínio espiritual. E qual o seu legado? Então pense bem, se você está deixando um legado de honra ou um legado de desonra. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos deixando um legado bonito, mas na verdade não estamos deixando. Estou falando aqui para você também que está ouvindo aí, falando para mim. A gente se engana porque nós pensamos que estamos fazendo o certo e às vezes estamos fazendo errado. Então vem uma pessoa, um profeta do Senhor, uma profetisa e fala: olha, é isso que você está fazendo, está errado. Deus não está se agradando disso. E a gente às vezes não dá crédito, nós não damos ouvidos e acontece a tragédia. Como aconteceu com o rei Acabe. Simplesmente foi morto, profetizado aí pelo profeta Elias, com uma flecha, e o seu sangue foi lambido pelos cães.
Que triste, ele deixou aí o legado. A sua dinastia foi destruída por Deus porque ele não foi um servo verdadeiramente fiel ao Deus de Israel. De modo que até mesmo os profetas aí, Oséias, né, como está escrito aí no livro de Oséias 1:4, e também aí o profeta Miqueias, que denunciou, e está escrito aí no livro dele mesmo, o capítulo 6, versículo 16, eles denunciaram tal prática. Final da história de Acabe. Agora eu vou te contar a história de Jezabel. Jezabel foi a esposa de Acabe, o rei de Israel, dentre os anos de 874 e 853 a.C. Jezabel era filha de Etibaal, rei de sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada aí nos livros de 1º e 2º Reis do Antigo Testamento. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa. Olha aqui, duas características aí, primeiramente, de Jezabel, má e perversa. E tem outros, coisas a mais que Jezabel era. Se nós formos citar aqui, são muitos. Mas essas duas características aí marcaram essa mulher. Então ela perseguiu os profetas do Senhor, trouxe a idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezabel é falar de uma das pessoas mais lembradas, só que de uma maneira sombria. Porque ela, muitas das vezes, em pregações, ela é citada como uma personagem tenebrosa, que quase destruiu aí os profetas do Senhor, mas não conseguiu. Jezabel, ela era filha de Etibaal, que casou com o rei Acabe. E esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, num acordo promovido por Orim, pai de Acabe. Olha só, como os pais, eles influenciam muito na vida dos filhos. É por isso que os pais têm que ter cuidado com o que eles fazem e com que tipo de acordos, com que tipo de alianças, ensinamentos pagãos os pais ensinam para os filhos, coisas que os filhos vão aí absorver de alguma maneira e vão achar que aquilo é realmente aquilo que tem que seguir. Mas na verdade, aqui era um casamento fora da vontade de Deus. Porque Jezabel, ela era pagã, ela era do mundo, enquanto que Acabe, ela era filho dos israelitas. Então foi aí um jugo desigual. Deus não se agrada. Então os pais, eles têm que ter cuidado, porque aqui no caso foi um casamento arranjado. Mas os filhos é quem tem que decidir com quem casar, com quem deve casar, mas sempre tendo cuidado na escolha desses casamentos, para que não venha trazer prejuízos e levando até a morte, como aconteceu com Acabe. Então, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel, isso aconteceu há cerca de 880 a.C. Jezabel foi muito devotada aí a Baal Mercate. E quem era esse Baal Mercate? Vamos saber aqui? Baal Mercate era conhecido pelas transliterações de rei da cidade. Ele era um deus com letra minúscula da cidade de Fenícia de Tiro, como Esmun, Eshmun, protegia e Sidom, segundo ela, né? O nome resultava na compreensão e expressão fenícia Melque. Então, ela acreditava aí nesse tal Deus, com letra minúscula. Ele era identificado como o filho de Alcemena, com Heráclides dos Dáctilos. É muito complicado aqui esses nomes, mas ela acreditava aí nesse tal Deus, tá? Que Deus não estava nem um pouquinho perto ali, Deus de mentira, na verdade. Então, ela adorava esse Deus. Então, ela cultuava ele e ela casou-se com Acabe.
Então foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando o seu Deus nativo, também em Samaria, o seu novo lar. Você vai ler 1 de Reis 16, versículo 31 a 33. Jezabel convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para cultos ao seu Deus, com letra minúscula. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. Olha só como Acabe tinha a mente fraca. Ela convenceu ele, eu vou levar os deuses, né, para lá, vou fazer uma casinha e eu vou botar eles para os profetas adorar eles, para todo mundo adorar. E ele, como ele não sabia quem ele era, não sabia de nada. Eu acredito assim, eu vou conjecturar que Acabe, ele era um ator da vida, sinceramente. Acabe era um ator da vida, ele não sabia decidir por si mesmo, ele não sabia que Jesus está aqui, ele não sabe que Deus é vivo, ele não sabia de nada. Entendeu? Então, meus amados, vamos ter cuidado aí com essas misturas que nós estamos tentando fazer, querendo ser amiguinho de gente que não serve a Deus, no sentido assim de querer que a gente aceite esses deuses aí. Vamos ter cuidado com isso, não vamos fazer alianças com esse tipo de gente. Vamos orar por eles, sim, para que Jesus salve, liberte, transforme, tá? Mas não vamos nos aliançar, aceitarmos, porque nós temos a Bíblia como bússola, nós temos nosso Deus vivo, Jesus como suficiente Salvador de nossas vidas. Então vamos ter muito cuidado com isso aí. Então ela convenceu ele para trazer esses deuses estranhos para lá, né? Então ela contava aí com 450 profetas de Baal. Imagine aí, faça aí essa imagem na sua mente. 400 profetas da deusa Azera. Olha só, somando tudo isso aqui, dá quanto aí? Fazendo essa conta, você fazendo essa conta, olha tanto de profetas mentirosos que essa mulher levou para Israel, para mentir. 450. 400 profetas, olha só, foram o quê? 850 ao todo de profetas da mentira. Mas Deus é poderoso, e olha o que aconteceu. A Jezabel tinha uma personalidade muito forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Você está vendo? Olha, encontramos mais personalidade forte nesta mulher, no sentido sombrio. Ela era uma fanática e ela era impulsiva e violenta. Você conheceu alguém assim, dessa maneira? Uma mulher? Nossa, pois eu acho horrível uma mulher ser dessa maneira. Claro que nós, como mulheres, nós temos que se posicionarmos quando nós temos que tomar decisões firmes com os nossos pés no chão. Sim, nós temos que ser assim quando nós temos que tomar decisões e falar com alguém, sim. Mas no caso de Jezabel, meu Deus do céu, essa mulher era terrível. Olha, ela era fanática, impulsiva e ainda era violenta. Eita, misericórdia. Então a sua principal exigência era que o seu Deus tivesse os mesmos direitos que Deus. Olha só, Deus mortos, os Deus mortos e o Deus vivo. A comparação como é absurda. Então ela começou a perseguir os profetas do Senhor. Você não acha que essa história também se parece com a nossa história? Quantas vezes o espírito maligno de Jezabel persegue os profetas? Não aceitam profecias, não querem ser corrigidos, não querem ouvir a palavra do Senhor, acham que a gente tem que passar a mãozinha na cabeça, e na verdade não é dessa maneira. Porque quando Deus manda uma palavra dura, de certa maneira, para alguém, é porque Deus ama, e Deus quer que essa pessoa tome posição. Não acredite nessas amizadezinhas ou até mesmo nesses profetas que só passam a mão na cabeça. Sim, existem momentos em que Deus fala com amor com o seu povo, com seus servos, suas servas, mas há momentos que Deus desce a espada e o martelo bate. Hebreus 12, 29, Deus é fogo consumidor. Então vamos ter cuidado aí com esses profetas da mentira que só prega coisa boa. Mas aí na hora que Deus vai falar de forma mesmo bem forte, poucos aguentam isso. Então ela começou a perseguir os profetas do Senhor, tentando matá-los, porque eles eram contra as idolatrias dela.
Você já percebeu uma coisa aqui? Cá para nós. Chega mais perto. Que quando você é contra alguma coisa que você não é a favor, a pessoa vira contra você e se torna o seu inimigo ou inimiga? Pois eu vou falar uma coisa bem aqui, uma realidade para você e vou falar para mim também. Não adianta a gente querer fazer a vontade das pessoas todo tempo. Não é pra gente fazer isso. Há momentos que você vai ter que discordar de alguém e essa pessoa vai ter que entender. E da mesma maneira, tem pessoas que discordam de algumas coisas que nós pensamos e fazemos. Mas o sentido que eu estou falando aqui é de que quando se entra aí a palavra de Deus e quando alguma pessoa que não serve a Deus entra aí com idolatria, nós temos que entrar com a palavra e falar, olha, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada de idolatria, Deus não dá sua glória para ninguém, Deus não se agrada de pessoas que ficam adorando imagens de esculturas, entendeu? Que não acreditam na salvação. Então você que conhece a palavra tem que ensinar essa pessoa, mesmo que ela não goste. Mesmo que ele não goste, você tem que ensinar. Porque muitos profetas mentirosos que tem por aí ensinando o que é errado, ensinando doutrinas malignas, doutrinas de demônios, heresias, não é brincadeira não. Então nós que estamos aqui conhecendo, que nós conhecemos a palavra, nós temos que alertar essas pessoas. Porque elas têm que abrir os olhos, porque elas estão sendo enganadas. Então Jezabel, ela queria que as pessoas, os profetas, eles adorassem o Deus dela. Ela queria que o Deus dela fosse vivo, só que ele era um Deus morto. Salmo 115, versículo 5. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não veem. Dia que Jezabel agisse conforme ela desejasse. Esse homem ele não tinha autoridade nem para dizer para essa mulher que não queria aqueles deuses, mas ele não tinha autoridade. Porque que eu saiba, o marido é a cabeça do casamento. O marido tem que ter autoridade para a mulher, não assim deixar que a mulher se sinta humilhada, não nessa maneira. Mas ele tinha que ter pulso firme e dizer, não, vamos aceitar isso, porque eu não adoro esse Deus. Mas ele deixava ela fazer tudo que ela queria, e não é dessa maneira que tem que ser. Acabe e Jezabel tiveram 3 filhos. Os nomes deles são Acasias, Jorão e Atalia. E agora vamos para a parte que Jezabel confronta aí o profeta Elias. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o Deus verdadeiro. Então o fogo caiu do céu e os profetas de Baal acabaram sendo massacrados. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17 a 40. Faça essa leitura aí que você vai ter mais um entendimento dessa disputa que teve aí dos profetas de Baal contra os profetas do Senhor. Então o Deus vivo foi revelado. Ele se manifestou com fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo. E ele realmente mostrou que o Deus ali de Jezabel não era nada. Então, mesmo após essa prova do poder de Deus, com o massacre dos profetas, Jezabel não diminuiu a sua idolatria. Para você ver, ela viu o que aconteceu, ela viu Deus mostrando que ele era Deus, mas aquela mulher difícil, aquela mulher narcisista, mal, aquela mulher terrível, ela não diminuiu a idolatria, ela continuou batendo na mesma tecla. E batia na mesma tecla. Era horrível, quanto mais a pessoa teima é pior, né? Porque aí o tombo, a caída do cavalo vai ser maior, né? Então, pelo contrário, o que aconteceu? O seu ódio... o cachorro até latiu ali, porque a mulher é tão braba que o cachorro latiu. Olha só, o seu ódio perseguiu e intensificou e ameaçou os profetas Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Ela queria matá-lo de qualquer maneira, porque Elias, denunciou ela da forma inescrupulosa que mandou apedrejar o Nabote por não vender a sua vinha para eles. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe e Jezreel. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-lo.
No começo, Acabe até respeitou o direito da posse. Ele respeitou, entre aspas, né? Porque ele ficou até sem comer. Então, eu não acredito muito nesse negócio de respeitar do Acabe, não. Ele desejava manter a terra de sua herança. Porém, Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Entretanto, esse evento combinado com os outros atos de crueldade de Jezabel trouxeram terríveis consequências à casa de Acabe, que acabou sendo exterminada aí. Você vai ler 2 de Reis, capítulo 9, versículo 26. Então, vamos agora para o final da morte de Jezabel. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú encadeou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú dirigiu-se ao palácio em Jezreel, no palácio de Jezabel, e estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú com a intenção de afrontá-lo. Você vai ler 2 de Reis 9:30. Então ela se vestiu ali para poder zombar de Jeú. Olha o que aconteceu, a morte dela foi assim, tá? Então Jeú deu ordens para os oficiais que a lançassem, olha a cara dela de assustada, que lançassem ela pela janela da torre do palácio, como você pode ver aí na imagem, os soldados chegando e empurrando ela, e depois que ela caiu de lá, Jezabel foi atropelada por Jeú. Então ela morreu assim, ela foi jogada da janela para baixo de maneira feia, brusca, e ela foi atropelada. E olha o que aconteceu depois, cumprindo essa profecia que eu falei para vocês lá no vídeo de Nabote, que a gente contou essa história. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era a filha do rei. Olha o que aconteceu. Na narrativa, Jeú não lhe atribuiu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu como a filha do rei, por ter sido filha de Etibaal. Mas quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, olha que coisa horrível, seus pés e suas mãos. Imagine só. Chegando lá, estava só o crânio dela, os pés e as mãos. Horrível, horrível que forma que essa mulher morreu. Vale a pena lembrar que os cães também figuraram a morte de Acabe. Eles lamberam o seu sangue, o rei Acabe que ficou no carro que ele estava quando foi mortalmente ferido. Você vai ler 1 de Reis, capítulo 22, versículo 38. Então a morte de Jezabel foi profetizada pelo profeta Elias, que se cumpriu exatamente conforme a profecia. Olha só a profecia. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciando por meio do seu servo Elias, o tisbita. E olha só como a reputação dessa mulher chegou até o Novo Testamento. No Novo Testamento aparece no livro de Apocalipse a carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 23. A designação a essa mulher Jezabel refere-se acerca da pessoa auto-intitulada profetisa que ensinava e promovia a imortalidade e a imoralidade e a idolatria, dois mais importantes costumes do paganismo da Ásia Menor. Não se sabe exatamente se tal designação referia-se a uma pessoa específica ou um grupo de pessoas dentro daquela igreja que induzia os cristãos às práticas pecaminosas como uma forma de religião. Seja como for, o uso do nome Jezabel nesse contexto parece indicar que esse nome
tornou-se um símbolo de apostasia. Apostasia é quando você duvida da fé, quando você não acredita em Deus, não acredita em nada. Então, apóstata da fé são essas pessoas que elas não acreditam no Deus vivo. Por isso que o nome Jezabel foi citado aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 e 23. Que essa história de Acabe e Jezabel nos faça refletir de não sermos iguais a essas pessoas e sermos diferentes, servirmos a Deus e obedecer a sua palavra. Que esta palavra, ela com certeza não vai voltar vazia, pois ela tem endereço certo. E que Deus continue te abençoando e que a paz do Senhor esteja sempre com você.